As refeições mais bizarras pedidas no corredor da morte. Imagina alguém que cometeu um crime muito terrível, tipo roubar ou cancelar um CPF, ou um até muito pior, que é chamar biscoito de bolacha. E além disso tudo, você só tem direito a escolher uma única refeição. Qual você escolheria? Porque esses criminosos aqui que eu vou falar escolheram as mais bizarras. E meu nome é Queiroga, filho do Abraham Lincoln. Dá um Google aí. E vamos lá. Em 1995, um atentado terrorista atingiu boa parte de um prédio em Oklahoma, causando 168 mortes. E, cara, sinceramente, é muita gente. Acho que esse cara nem merecia a última refeição. Acho não, tenho certeza. Sinceramente. E ainda por cima, deixando mais de 680 pessoas feridas. E 19 delas eram crianças. E com certeza, muitas dessas pessoas ficaram com sequelas. E esse crime foi cometido por Timothy McVeigh. E como eu falei no último vídeo, desculpa estar assassinando inglês, por favor. Inclusive, se você não assistiu o último vídeo, o link vai estar aqui na descrição, valeu? E ele nasceu em 1968. E aos 20 anos, McVeigh alistou-se para o Exército dos Estados Unidos e enfrentou um treinamento básico e um treinamento individual avançado. Enquanto estava no Exército, ele usou boa parte do seu tempo livre para ler e aprender sobre armas de fogo e táticas de atiradores e também explosivos. Ou seja, ele talvez já estivesse pensando em fazer isso antes, né? Já há muito tempo. E só estivesse se preparando para poder cometer esse atentado. E um agravante é que lá dentro do Exército, ele fez um amigo chamado Terry Nicholas, que foi seu guia de pelotão. Ele e Nicholas rapidamente se deram bem, porque eles tinham meio que algumas semelhanças, sabe? E também seus gostos e opiniões eram bem parecidos sobre o uso de armas e sobrevivência. Os dois mais tarde foram colocados juntos em Fort Riley, onde se conheceram e se tornaram amigos de seu futuro cúmplice, Michael Frontier. E por fim, os três foram responsáveis por esse atentado. E McVeigh foi condenado e executado por uma injeção letal no ano de 2001, próximo do ano que eu nasci. Deus me livre. E sua última refeição, vocês não vão acreditar, sério, foi 1 litrão de sorvete de menta com flocos de chocolate, e foi apenas isso. Eu nem sabia que existia menta com flocos, eu achava que os flocos era aquele branquinho com uns pedacinhos de chocolate. Mas é Estados Unidos, né? Tem sempre umas coisas diferenciadas que não chega aqui. Ronnie Lee Gardner foi condenado por roubo e assassinato de um advogado em 1985, e ele foi executado por fuzilamento, que foi escolhido pelo próprio Gardner. Mas por que será que ele escolheu logo isso, aos 49 anos? Pelo estado de Utah e dos 35 estados americanos que possuem pena de morte, Utah foi o único que ofereceu o fuzilamento como opção para os que foram condenados antes de 2004. E esses caras sempre escolhem as coisas mais bizarras. Gardner foi executado por 5 atiradores, bastava uma, foi 5, todos eles anônimos. Em uma das celas de prisão onde Gardner cumpria a pena. E Gardner não viu os atiradores, que ficaram no escuro quando ele estava debaixo de alguns bem que painéis de luzes, cerca de mais ou menos 6 metros deles, todos eles de capuz. E eles também treinaram tiro sincronizado para que fosse ouvido apenas um único barulho de disparo e um alvo colocado em seu coração. Os atiradores ficaram escondidos para poder evitar problemas futuros, né? Vai saber. E tem mais, vocês acham que é só puxar o gatilho? Os atiradores ficaram atrás de uma tela com fendas estreitas para as suas armas. E para sua tão esperada e aclamada última refeição, foi preparado rabo de lagosta, bife, torta de maçã e sorvete de baunilha. E para completar, sério, essa eu não botei fé, na moral. Ele pediu para assistir a trilogia de Senhor dos Anéis, além do banquete. E pior que o pessoal, tipo, aceitou, liberou, tá ligado? E sério, cara, é muita loucura pedir uma coisa dessa. Uma parada completamente inusitada. Agora, Ted Bundy foi um assassino em série americano que sequestrou e e matou várias mulheres, jovens. Tem palavras que eu não posso falar aqui, porque senão o YouTube pode acabar derrubando meu vídeo. Então, infelizmente, eu vou tentar abreviar as palavras para não dar problema, entendeu? Porque também pode acabar excluindo meu canal e tal. Vamos respeitar as regras. E isso foi tudo na década de 70. E possivelmente antes. Após quase uma década de negação, antes da sua execução em 1989, ele confessou 30 homicídios em 7 estados diferentes, de 74 a 78. O número total de vítimas, na realidade, ele é desconhecido. E Bundy era considerado um homem bonito e carismático, traços que ele utilizava para poder conquistar as mulheres, traços que ele utilizava para conquistar a confiança de suas vítimas e da sociedade. Bundy se aproximava de suas vítimas em locais públicos, fingindo que estava machucado, olha isso, ou doente, ou até fingindo que era uma figura de autoridade, tipo professor, médico, enfim. E antes de atacá-las e deixá-las inconscientes, ele as levava em locais desertos para e depois, e eu não posso me aprofundar nesses detalhes porque você já sabe, né? Porque então em 75, Bundy foi preso pela primeira vez, sendo capturado pelas autoridades de Utah por sequestro e tentativa de agressão criminosa. Então ele se tornou suspeito de uma longa lista de homicídios,
que aconteceram em vários estados, enfrentando acusações de assassinato, e em Colorado ele orquestrou, hoje estou falando palavras bonitas, parece até que eu li dicionário, 2 engenhosas fugas e voltou a cometer seus crimes na Flórida. O cara simplesmente não tinha bondade nenhuma, nenhum arrependimento em si, e incluindo na Flórida 3 homicídios, antes de ser capturado em definitivo. Em 78, pelos homicídios cometidos na Flórida, ele recebeu 3 sentenças de morte em 2 julgamentos. Ele foi condenado à morte na Flórida por cadeira elétrica, isso aos 43 anos, e Bundy recusou a refeição especial e recebeu uma comida normal do dia a dia deles, um bife mal passado e ovos bem cozidos, batatas fritas, torradas com manteiga e geleia, leite e suco. E dessa vez não teve Netflix e nem Senhor dos Anéis. Alan Lee Davis foi condenado pelo assassinato de Nancy Wheeler e suas 2 filhas. Nancy foi espancada inúmeras vezes até ficar com um rosto irreconhecível e morreu. Christina, de 10 anos, foi baleada 2 vezes no rosto, e Catherine, o inglês tá melhorando, hein? Tá melhorando, de 5 anos, foi baleada e teve seu crânio espancado. E sinceramente não dá nem pra mensurar o sofrimento delas de verdade. Davis, que tinha um longo histórico criminal, estava em liberdade condicional, né? Por assalto à mão armada no momento dos assassinatos, e mais tarde ele admitiu que seu motivo inicial foi estupro e assassinar Christina, e depois fazer o mesmo com as outras 2 e saquear a casa, roubar tudo. E sua sentença foi morrer pela cadeira elétrica. Por causa da polêmica em torno da sua execução, Davis continua sendo a última pessoa executada por cadeira elétrica na Flórida. E foi uma descarga elétrica, cara, sinceramente, muito alta. E isso aconteceu em 1999. E eu me lembro que na série Prison Break, o Lincoln, pra quem assistiu a série, né, ele também ia ser executado assim. A diferença é que ele não fez essas atrocidades, né? E por fim, sua última refeição foi muito bem servida, tá? Foi meia porção de camarões fritos, lagosta, meio pão de alho, mexilhões fritos, que parece ser horrível só de olhar, e 1 litrão de cerveja, meu garoto. Ele encheu a cara, literalmente. Talvez fosse pra não sentir dor. Porque pra quem não sabe, quando você toma uma descarga elétrica, não que eu tenha tomado, graças a Deus, geralmente você tem uma parada respiratória e também uma paralisia muscular. Fica parecendo que pegou santo, tá ligado? Mais brincadeiras à parte, né? Se quando eu tomo um choque, quando eu vou ligar o chuveiro, já dói, imagina isso, cara. Não dá nem pra imaginar. Angel Nieves Dias. E em julho de 78, Nieves matou o diretor de um centro de reabilitação de drogas, esfaqueando-o 19 vezes, enquanto ele dormia. Ele foi considerado culpado de assassinato em 2º grau e condenado a mais ou menos 10 a 15 anos de prisão. Mas um ano depois, Nieves escapou da penitenciária estatal de Rio Piedras, quase espancando um guarda até a morte no processo. Então ele fugiu para a Flórida. Pode perceber que eu já falei Flórida várias vezes em vários casos aí. Então toma cuidado com a Flórida. Brincadeira. Mas em dezembro de 79, ele e 2 amigos, Angel Toro e outro homem que nunca foi encontrado, roubaram o Wild Swing Lounge, que era um clube de strip que tinha na Flórida. Durante o assalto, Joseph Nagy, o gerente, foi morto a tiros e não houve testemunhas oculares, porque a maioria dos funcionários e clientes estavam trancados em banheiros públicos. A polícia também suspeita que Nieves e seu amigo tenham cometido outro assassinato em Miami. E em fevereiro de 81, Nieves foi preso por acusações não relacionadas de agressão e porte de arma de fogo, mas ele deu aos policiais um nome falso, de Emiliano, e foi lá e pagou a fiança, porque se fosse o nome dele não ia ter fiança, né? E antes que a polícia descobrisse sua identidade, Nieves escapou da fiança e fugiu para o norte, para Connecticut. Mais tarde ele foi preso sob acusações federais de porte de arma de fogo. Esse aí gostava de uma arma, na moral. Isso em Midtown, Connecticut. Enquanto aguardava o julgamento, ele foi enviado para o Centro Correcional de Redford, em agosto de 81. Ele e 3 outros presos escaparam mantendo um guarda sob a ponta de uma faca e espancando de novo outro guarda. E cara, como ele conseguiu escapar de 2 prisões? Parece que ele não sabia que ele já tinha feito isso antes. Eu acho que ele tava chegando no nível do Michael Scofield, na moral. E logo depois, por porte ilegal de arma de fogo e sequestro de 2º grau em um tribunal estadual, Nieves também foi condenado por acusações de armas de fogo, como sempre, né? Depois que as autoridades encontraram um revólver Derringer calibre 38 carregado em sua cela, tá? Agora, como se entrou lá, não sabemos. Sua condenação federal foi posteriormente anulada devido a uma brecha ao fato de Porto Rico não ser um estado. Isso na época, não sei se hoje em dia já é. Responde aqui nos comentários se vocês souberem. Nieves e Toro, seu comparsa, este último cumprindo prisão perpétua sem liberdade, condicional pelo assassinato de uma mulher em Massachusetts. Foram acusados de matar Nagy em 83, depois que a namorada
namorada de Nives, e esse cara ainda tinha namorada, na época de ser polícia, que Nives estava envolvido com todas essas coisas. E a polícia encontrou a impressão digital de Nives em uma caixa de fósforos, deixada no local. E em 86, Nives foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau. São tantas condenações de assassinato, até meio embolado essa coisa, porque ele fugiu de 2 prisões, cara. Então, ele fugiu, foi julgado, fugiu. Por isso que tá um pouco embolado, mas calma que vai se conectar no final. E durante esse julgamento, ele ameaçou as testemunhas, tá? Demitiu seu advogado e optou por se representar sozinho, sem defesa nenhuma de advogado. E infelizmente, quase acabou sobrando para inocente, né? As testemunhas no caso. Nives afirmou que Toro cometeu o assassinato. O júri o condenou à morte e ele foi condenado em um tribunal federal em 2006, muito tempo depois, cara. E o último recurso de Nives foi negado. E ele também, assim como outros da lista, faleceu por uma injeção letal na sua sentença de morte. E ele recusou a refeição especial e negou qualquer tipo de comida. Ele partiu de estômago vazio. E é sempre nessa hora que tem alguma bizarrice. Tipo, é sempre uma coisa que você não espera. Acontece. Agora, Victor Feguer era um vagabundo nativo do estado de Michigan. No verão de 1960, ó, você vê que é só caso bem antigo. Tem uns que são bem antigos mesmo. Feguer chegou a Dubuque, Iowa, alugando um quarto em uma prisão bem decrépita. Logo após chegar Feguer, começou a telefonar para médicos em ordem alfabética das páginas das listas telefônicas. E de tanto ele ligar, ele encontrou o Dr. Edward Bertels. E ele mentiu afirmando que uma mulher precisava de atendimento médico. Quando o doutor chegou, Feguer o sequestrou e o matou em Lyones. O corpo de Bertels foi encontrado em um milharal com um único tiro na sua cabeça. Poucos dias depois, Feguer foi preso em Birmingham, Alabama, após tentar vender o carro do doutor, que ele havia roubado também, para James B. Elford, que imediatamente avisou ao FBI. Mais tarde, James B. disse a um jornal local que suspeitava que Feguer era um bandido. Parece que ele sentiu o faro da bandidagem, da criminalidade, né? Isso porque ele tinha um carro de outro estado, mas ele não tinha documentos. As autoridades acreditam que Feguer sequestrou e matou o Dr. Bertels para obter acesso a quaisquer medicamentos que Bertels pudesse ter levado com ele na hora, para poder tratar os pacientes. Como Feguer transportou seu refém através das fronteiras estaduais, foram feitas acusações federais contra ele. Em defesa, Feguer alegou que um viciado em drogas de Chicago, que Feguer conheceu em Dubuque, havia sido ele a assassinar o doutor. Feguer disse que matou o viciado e jogou o corpo no rio Mississippi. No entanto, as autoridades não conseguiram encontrar qualquer que essa pessoa de fato existiu. Feguer foi julgado e condenado por esses crimes. Ele foi sentenciado à morte e sua pena foi enforcamento, que foi um final bem diferente dos outros acima, né? E sua última refeição foi simplesmente uma azeitona com caroço. Ele desejava que seu corpo funcionasse como adubo. Olha isso, na moral, para a semente desabrochar e se transformar em uma planta. Sinceramente, tem coisas que não dá pra acreditar, cara, na moral. E, cara, assiste esse vídeo aqui, porque se você chegou aqui até o final, ele foi feito especialmente pra você. É um presente que eu tô te dando. Confia. Valeu e até qualquer hora.